Fala aí, nobres colegas matemáticos e matemáticas. Quem vos fala novamente aqui é o professor Luiz Caraú do canal Seguidores da Matemática. Hoje estamos aqui para tratar um novo tema, que é frações, primeiros conceitos, leitura, primeiras aplicações ali para a gente começar a ver esse tema, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela compartilhada e aquela comentada no nosso vídeo. E, se você não é inscrito, a gente pede aqui, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida, perfeito? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes aquela chamada bonita, né? Então vou chamar, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né, cujo tema é frações, tá? Hoje vamos falar de muitos conceitos e tudo, então vou procurar ser breve ali nos conceitos e nas aplicações dos conceitos, tá bom? Pra gente não ficar com uma aula muito longa, muito cansativa. Bom, então olha só, frações, né? Primeiro vamos definir o que é uma fração, né? Tá ali. Fração é uma forma de representar uma quantidade a partir de um valor inicial, que chamamos de inteiro, né? Que é dividido num determinado número de partes iguais. Então, para a gente introduzir esse conceito, essa ideia de fração, né, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar um exemplo aqui de como a gente pode representar uma fração. Considere uma barra de chocolate que é dividida em 4 partes iguais. Então, vou desenhar uma barra de chocolate aqui, daquelas retangulares, tá? E vou dividir em 4 partes iguais. Sabemos que os chocolates são, né, tem uma cor meio marrom, né? São de cor marrom, mas aqui eu botei azul para ficar mais destacado, tá bom? E aqui nós temos que essa minha barrinha de chocolate, ó, eu dividi em 4 pedacinhos iguais, certo? Agora imagina o seguinte, imagina que você retira um pedacinho só, tá, dessa barra. Um pedacinho dentre esses 4 pedacinhos aí, tá? Então vamos imaginar da seguinte forma, ó. Tirei um pedacinho, que é esse pedacinho vermelho aí, tá bom? O que isso quer dizer, né? Essa parte, né, retirada corresponde a um pedaço dentre os 4 pedaços, né? Então nós podemos representar matematicamente essa informação através de uma fração da seguinte maneira. Agora vai aparecer a fração, ó. 1/4. O que é esse 1/4 aí, ou 1 sobre 4, né? Esse 1, né, que está aí em cima, representa a quantidade de pedacinhos que foram selecionados, né, ou que foram destacados. E esse número de baixo, o 4, ele representa a quantidade total de pedaços, tá? Então vamos anotar isso daí, ó. O número de cima, né, é o número de pedaços selecionados e o número de baixo é o número total de pedaços. Perfeito? Onde esse número de cima nós chamamos, né, de numerador e esse número de baixo nós chamamos de denominador, né? Então estamos dando nomes aqui, né, aos termos da nossa fração, tá bom? E esse tracinho aqui no meio, que separa o 1 e o 4, tá? Ele significa divisão, é como se fosse um sinal de dividir, né? Como se fosse, não, ele é um sinal de divisão. Na realidade aqui é como se fosse 1 dividido por 4, tá? Então a ideia de fração é essa, né? Quando você toma um pedaço, uma parte de um total, né? Afinal de contas, se a barra está dividida em 4 pedacinhos, né? Esse 4 aqui embaixo representa a barra inteira, certo? Muito bem, então nós podemos dizer que essa fração representa 1/4 parte da barra inteira, né? Logo dizemos que essa fração representa 1/4 da barra, perfeito? Legal. Vamos para uma outra situação aqui, né? Agora imagine que retiramos 3 partes dessa barra. Aí a minha barrinha vai ficar agora assim, ó. A barra tem 4 pedaços e eu retirei 3, certo? Essas partes correspondem a 3 pedaços de 4 pedaços. Então a fração que a representa, né, é dada por 3/4. Lembrando, o número de cima é a quantidade de pedaços selecionados e o número de baixo é o número total de pedaços. Perfeito? Onde essa fração representa 3/4 da barra, né? Porque eu tenho 3 pedaços de 4. Perfeito? Muito bem. Imaginemos agora o seguinte.
Vamos supor que eu retire as 4 partes dessa barra. Tá ali, ó, 4 pedaços selecionados. Tinham 4 pedaços e eu peguei os 4 pedaços. Tá? Essas partes correspondem a 4 pedaços de 4, né? 4 disponíveis. Logo, a fração que a representa é dada por 4 quartos, onde sempre o mesmo pensamento. O número de cima é o número de pedaços selecionados e o número de baixo é o número total de pedaços. Essa fração representa 4 quartos da barra, ou seja, representa a barra inteira. Por isso nós chamamos de 1 inteiro, ou unidade, né? Pois 4 dividido por 4 é igual a 1. Lembrando que esse tracinho significa divisão, né? Aqui é como se estivesse dizendo 4 dividido por 4. Na realidade está dizendo, né? 4 dividido por 4 que dá o inteiro. Perfeito? Muito bem. Vamos imaginar isso daí em outras situações, né? Frações de um conjunto, né? Imagina um conjunto que de qualquer coisa, não exatamente uma barra de pedaços de barra de chocolate, mas um conjunto de qualquer grandeza, né? De qualquer coisa que possa ser contada ou medida. Um exemplo aqui, ó. Considere uma turma de 28 alunos, dos quais 12 são meninos e, consequentemente, 16 são meninas, né? Não existe uma terceira possibilidade, né? Então, nós podemos afirmar que, veja bem, a turma tem 28 alunos. Então, isso daqui representa o todo, né? É como se a turma fosse dividida em 28 pedaços, né? Onde cada pedaço é um aluno. Só que 12 desses pedaços são meninos e 16 são meninas. Então, se eu quiser representar a fração que representa os meninos, por exemplo, né? Eu vou ter lá aqui 12 sobre 28, né? Ou seja, a quantidade selecionada, né, que são os meninos, sobre o total, que é 28, é a fração que representa a quantidade de meninos da turma. Se eu quiser representar as meninas, eu vou pegar a quantidade de meninas, né, a parte selecionada, quantidade de pedaços que representa as meninas, e colocar sobre o total, que são 28. Então, 16 sobre 28 é a fração que representa a quantidade de meninas da turma, né? Então, o mesmo pensamento da barra de chocolate. Quantidades selecionadas sobre quantidades totais. Perfeito? Está tudo anotadinho aqui, né? Visto que o numerador representa a quantidade de elementos selecionados, 12 no caso dos meninos e 16 no caso das meninas, e 28 representa o número total de elementos, né? A quem interessar, quiser pausar o vídeo e copiar esse exemplo, está tudo aqui tudo descrito, bonitinho e simplificado. Perfeito? Muito bem. Vamos agora para a leitura das frações, tá? Como que a gente lê as frações? Para efetuar a leitura de uma fração, devemos ler o numerador e, em seguida, o nome de cada parte, que indica o número de partes em que a unidade foi dividida, que é o denominador da fração. Luiz, essa frase está muito confusa, não entendi muito bem não. Vamos ver na prática, que na prática, quando a gente pega e faz alguns para treinar, tudo melhora. Primeiro, nós temos que ter em mente, né, digamos assim, essa tabelinha que mostra, né, como que a gente faz a leitura das frações. Tá bom? Número de partes está aqui, né, à esquerda, e o nome da parte aqui à direita. Se você tem no denominador, né, o número 2, né, ou seja, o seu conjunto foi dividido em 2 partes, o nome que você vai utilizar é meio. Se você dividiu em 3 partes, terço. 4 partes, quarto. 5 partes, quinto. 6 partes, sexto. 7 partes, sétimo. 8 partes, oitavo. 9 partes, nono. 10 partes, décimo. Aí daqui em diante fica bem interessante, ó. 11 partes, você vai chamar de 11avos. 12 partes, 12avos. 13 partes, 13avos. 50 partes, 50avos. 99 partes, 99avos. Até que você chega no 100. Mas repare, do 11, né, em diante, né, até 99, você vai falar o número e avos no final. Quando chega no 100, tem um nome especial, né, que a gente chama de centésimo. Quando chega no 1000, a gente chama de milésimo. Vamos fazer alguns exemplos aqui, é bem simples. Ó. Exemplo 1. Essa fração aqui, o 3 em cima e o 5 embaixo. Bom, o número de cima, que é o numerador, você vai escrever o nome dele mesmo, 3.
e você vai olhar para a parte de baixo. A parte de baixo, como é 5, o nome é quinto que a gente usa, né? Então, essa fração aqui, eu vou escrever, eu vou fazer a leitura dela da seguinte forma, 3 quintos. O número de cima, você escreve o número de cima mesmo, 3. Se aqui for 8, você escreve 8. O número de cima é fácil, é só escrever o número mesmo. O de baixo é que tem que seguir essa tabela. O de baixo é que vai seguir essa tabela. Como no caso é 5, sendo 5, eu sei que eu tenho que utilizar, né, o nome quinto. Então, são 3 quintos. Mais um exemplo, esse 9 sobre 43 aqui. Bom, o de cima é fácil, é só escrever 9. O 43, veja bem, ele é aquele número que é maior que 11, né, e menor que 100. Maior que 10 no caso, né, e menor que 100. Então, ele vai entrar aqui nessa categoria dos avos, né? Então, você vai escrever o numerador 9, 43 avos, ó. 9, 43 avos, porque ele está nesse intervalo, ó. Se estiver entre 10 e 100, a gente fala o número de baixo, o denominador, como o número mesmo, seguido da palavra avos. Mais um exemplo, aqui temos o 15 sobre 1000, né? O número de cima é fácil, apenas escreva 15. E o de baixo, 1000, ó, ele tem um nome especial, milésimo, então vai ser 15 milésimos. Perfeito? Então a leitura tem que seguir essa tabelinha aqui, né? Que é bem simples, à medida que a gente vai utilizando, a gente vai se acostumando com ela, né? E a gente vai fazendo a leitura correta das frações aí. Basta seguir essa regrinha aqui, né, da tabela e cuidado com essa questão dos avos, né? Que é muito importante aqui, muito aluno tem dificuldade quanto a isso. Perfeito? Muito bem. Bom, então agora nós vamos trabalhar aqui a ideia de fração, né? Vamos ver aqui algumas aplicações com relação a isso. Esse pedaço é muito importante. Vamos ver como é que a gente faz isso daí. Peço muita atenção nesse momento, ó. Quanto é 3 quintos de 120? Bom, para fazer isso, nós temos que pensar da seguinte maneira, olha. Esse 120, ele representa o inteiro, ok? Ele representa um inteiro. E eu vou pegar esse inteiro e vou dividir em 5 pedaços iguais. Por que 5? Ora, 5 porque o denominador aqui é 5. Né? Repare aqui que eu estou querendo calcular uma fração de 120, que é um inteiro. E se eu sei que o denominador é a quantidade de pedaços que eu tenho que dividir um inteiro, né? Então, eu vou pegar o meu 120, vou imaginar que ele é uma barra de chocolate, por exemplo, né? Para facilitar o pensamento, dividida em 5 pedaços. Quando eu pegar esse 120 e dividir em 5 pedaços, eu vou ter que cada pedaço vai valer 24, né? Então, vamos representar isso com um desenho, ó. Aqui dividido em 5 pedaços, tá? Onde cada pedaço vale 24. Tá bom? Perfeito. Então, o que eu vou pensar agora? Eu sei que 1 quinto, né? Um pedaço de 5 vale 24, né? Cada pedaço, ó, vale 24. E é 1 quinto da barra inteira. Para calcular 3 quintos do valor total, né? Que é 120, eu vou pegar 3 pedacinhos desse. 3 quintos é 1 quinto, mais 1 quinto, mais 1 quinto, né? Que são 3 quintos da barra. Então, vou somar 24 mais 24 mais 24, que são 3 pedaços de 5, que vai dar 72. Tá? Então, o que eu fiz? Esse 72 é o resultado de 3 quintos de 120. Ok? Existe uma maneira mais rápida de você fazer isso também. Você pode pegar esse valor inteiro, né, que é o 120, e multiplicar pelo numerador, que no caso vai dar 360, e depois dividir pelo denominador, que é 5. Então, vai ficar 360 dividido por 5, que é 72. Tá bom? Então, uma maneira alternativa de você calcular uma fração de uma quantidade inteira. Essa última forma aqui do nosso OBS, né, ela é muito interessante, né, para você calcular uma fração de alguma coisa. É super simples. Você pega o valor, multiplica pelo numerador e o resultado divide pelo denominador, para você encontrar de maneira mais prática, tá? Só que de uma maneira, de uma visão mais aprofundada do que acontece, é isso daqui, né? Você divide
pelo denominador, né, em partes iguais, e ver quantos pedaços você quer, olhando para cima para o numerador. Perfeito? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo 2. Exemplo 2 um pouco mais elaborado. Sabendo-se que 2/7 de um número é 360, determine 3/4 desse mesmo número. Bom, primeiro eu vou resolver, né, essa primeira etapa aqui. Tá? 2/7 de um número é 360. Veja bem, ele não quer que calcule 2/7 do número. Ele está afirmando que 2/7 do número é 360. Eu não sei que número é esse, né? Então, para resolver esse problema, devemos descobrir que número é esse número desconhecido. Para isso, devemos imaginá-lo dividido em 7 partes iguais. Por que 7? Porque o denominador aqui é 7. Né? Então, vamos imaginar, né, que sendo o numerador, dividindo ele por 7 e sendo o numerador igual a 2, isso significa que 2 pedaços desse número, né, que nós não sabemos ainda, valem 360. Então, um único pedaço, né, é só dividir 360 por 2, que é 180. Perfeito? A divisão do número desses 7 pedaços pode ser representada pela figura abaixo. Então, está aí a figura. A minha figura tem 7 pedaços, né? Por quê? Porque o denominador aqui é 7. Eu sei que 2 pedaços, né, porque é 2/7, 2 pedaços equivalem a 360, né? Então, um pedaço vai ser 360 dividido por 2, 180, né? Então, eu sei que cada pedacinho vale 180. Repara, 2 pedaços, 180 mais 180, que são 2 de 7, realmente equivalem a 360 aqui no meu exemplo, tá? Então, está aqui representado, né, a minha barrinha, né, que cada pedacinho vale 180 e eu tenho 7 pedacinhos disponíveis, tá bom? Bom, se eu sei que cada pedacinho vale 180, então a barra total vai ser simplesmente 7 vezes 180, né? Ou somar todos os pedaços, né? Então, nós temos que a barra total vale 7 vezes 180, 1.260. Agora, com 1.260, que eu sei que é o tamanho da barra toda, eu calculo 3/4 desse número. Já achei o número, né? 1.260. Como eu faço isso? Pego 1.260 igual ao OBS do exemplo anterior. Pego 1.260, multiplico por 3, divido por 4. Então, 1.260, né, vezes 3, 3.780, dividido por 4, 495. Ou seja, 3/4, né, de 1.260 é 945. Perfeito? Então, aqui nesse exemplo, né, ele não te deu o valor do inteiro, ele te deu quanto vale uma fração do inteiro. Você descobriu quanto que foi o pedacinho desse inteiro, foi dividido em 7 pedaços, né? 7 pedaços. E sabendo quantos pedaços você tem, que no caso é 7, e sabendo o tamanho de cada pedacinho, que no caso é 180, você sabe qual é o valor, né, do inteiro, porque é só multiplicar o número de pedacinhos vezes a quantidade de cada pedacinho, 1.260. Depois, para calcular os 3/4 desse valor, naquele método do exemplo 1, multiplica pelo numerador, resultado divide pelo denominador. Perfeito? Legal. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha. Tem uma lista super bacana para treinar. Nesse momento final, você já sabe, né? Aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada, tá, no nosso vídeo. E se você não é inscrito, a gente pede, né? Inscreva-se no nosso canal, dá essa moral aí. Estamos crescendo cada vez mais, colocando mais conteúdo para os amantes da matemática aqui nesse nosso espaço, nesse nosso canal. Tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.